Olá, bem-vindo a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Meu nome é Fábio Tadeu Araújo, sou sócio-dirigente da Brain e vou apresentar para vocês os resultados do mercado imobiliário da Grande Maceió do primeiro semestre de 2020. Essa pesquisa é produzida pela Brain para o Sinduscom Alagoas e conta com o patrocínio do Senai Alagoas e com apoio da ADM e da Coopercom Alagoas. O mercado residencial brasileiro, neste primeiro semestre de 2020, via de regra sofreu o seguinte: um despencar do volume de lançamentos e uma certa estabilidade ou pequena queda no volume de vendas. Ou seja, o impacto da pandemia deu-se de maneira muito mais intensa nos lançamentos do que nas vendas do estoque, seja esse estoque pronto ou em obras. O primeiro dado que eu quero demonstrar aqui é o justamente então de lançamentos. Me acompanhe no gráfico, por favor. Em verde, nesse gráfico, nós temos o total de empreendimentos lançados por trimestre. Em amarelo escuro, nós temos os empreendimentos horizontais de casas e lotes lançados. E em amarelo claro, os empreendimentos de salas comerciais. Se nós compararmos o segundo trimestre de 2019 com o segundo trimestre de 2020, há um aumento de 67% no total de lançamentos. E se compararmos o primeiro trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2020, uma alta de 150%. E agora você pode dizer, mas o Fábio não apenas é louco, como ele está se contradizendo, porque ele começou este vídeo dizendo da forte queda. Mas é que neste gráfico nós estamos avaliando os dados incluindo lotes. Há uma diferença completa quando nós deixamos os dados exclusivamente do mercado de incorporações, que é o mercado em que o Sinduscom efetivamente, os associados do Sinduscom efetivamente atuam. Olhem este novo gráfico que eu vou passar. Se nós excluirmos os empreendimentos horizontais e deixarmos apenas os verticais residenciais, em vermelho o que é Minha Casa Minha Vida e em cinza o que é acima do Minha Casa Minha Vida, ou seja, estas duas cores representam a cor verde do gráfico anterior, que são os apartamentos. Percebam uma queda de 50% no número de empreendimentos verticais de incorporação lançadas entre o segundo tri do ano passado e o segundo trimestre deste ano. E uma queda de 50% nos lançamentos do primeiro para o segundo tri. Em todo o primeiro semestre, apenas 3 empreendimentos verticais residenciais foram lançados na Grande Maceió, o que é muito pouco. Isso aconteceu no Brasil inteiro, mas na região Nordeste de uma maneira muito mais intensa. Vocês perceberão com a divulgação na próxima semana dos dados nacionais como a região Nordeste foi a que apresentou a maior queda no volume de lançamentos. Isso deu-se porque foi justamente a região que permaneceu por mais tempo impactada de maneira intensa pela pandemia, fazendo com que os plantões e as obras permanecessem fechadas por mais tempo do que em outras regiões do país. Quando nós saímos da avaliação por empreendimento e entramos na avaliação por unidades lançadas, o número se expande muito e fica muito mais expressivo, o movimento foi similar ao visto em empreendimentos. Um aumento no global, incluindo empreendimentos horizontais, e uma queda acentuada quando analisamos exclusivamente apartamentos. Vamos então comparar os dois dados? Aqui nós tivemos um aumento de 26% no total de unidades lançadas do segundo tri de 2019 com o mesmo período desse ano. Uma alta de 26%. Basicamente, 90% dela concentrada em empreendimentos horizontais, sejam casas ou lotes. E uma alta muito mais forte ainda de 307% do primeiro para o segundo trimestre de 2020. Ou seja, quando nós analisamos a flutuação do lançamento de apartamentos, a queda foi ainda mais intensa do que em empreendimentos, o que significa que os empreendimentos lançados este ano foram menores do que no ano passado, reforçando a queda de empreendimentos. Então, os lançamentos de apartamentos
em todo o primeiro semestre, não atingem nem 350 unidades na Grande Maceió. Isso fará com que, ou fez com que, o total de estoque da cidade despencasse nesse período, porque, como nós veremos a seguir, o resultado de vendas foi muito melhor do que o resultado de lançamentos. Se nós verificarmos a flutuação de vendas mês a mês, de junho do ano passado a junho deste ano, ou seja, ao longo de 13 meses, nós vamos perceber que apenas no mês de abril houve efetivamente uma queda muito acentuada no volume de unidades vendidas na Grande Maceió. Esta queda depois inicia-se uma recuperação em maio, essa recuperação acelera-se no mês de junho e pelos dados que nós já estamos captando de julho, ela está se acelerando também no mês de julho, ou seja, devemos completar 3 meses em alta e voltar ao patamar anterior à pandemia. Me acompanhem na tabela a seguir, por favor. Vejam que se nós olharmos a última linha, que apresenta todas as tipologias, nós tivemos em janeiro 305 unidades vendidas, sendo 233 de apartamentos. Em fevereiro, 189 unidades vendidas, sendo 265 de apartamentos. Este número, portanto, representou também um distrato líquido de 79 unidades no mercado residencial horizontal. No mês de março foi um mês bom ainda, a pandemia chega depois em Maceió do que ela chegou em Fortaleza e Recife. Foram 349 unidades vendidas, sendo 232 apartamentos, ou seja, o mesmo patamar de janeiro e um patamar próximo ao de fevereiro. Já em abril, as vendas totais caem para 152 unidades, novamente com distrato líquido no mercado horizontal, e 167 unidades vendidas de apartamentos. O mesmo patamar de apartamentos foram vendidos em maio, num total de vendas de 210 unidades. E o total de vendas de todas as tipologias em junho foi de 281 unidades, com 95 unidades de apartamentos vendidos. Esta venda mais intensa em junho no segmento horizontal do que no segmento vertical decorreu de um forte lançamento de unidades. Justamente no mês de junho foram lançadas quase 800 unidades horizontais entre casas e lotes, puxando naturalmente as vendas desse tipo de produto, né? Então o ciclo de vendas e de lançamentos ele tem flutuado entre as tipologias, entre as cidades e entre os períodos, mas concretamente a queda em lançamentos tem sido muito mais forte do que a queda em vendas. Finalmente, para nós encerrarmos esta parte que congrega a avaliação geral da região metropolitana, eu quero falar do dado talvez mais importante para compreendermos o potencial futuro do mercado da Grande Maceió. Desde que a Brum iniciou a pesquisa em conjunto com o Sinduscom Alagoas, nós atingimos o menor patamar da oferta final, ou seja, do estoque de produtos novos à venda na Grande Maceió. São 3.040 apartamentos à venda na Grande Maceió. Nós temos os lotes e casas também, mas falando exclusivamente de produto de incorporação, são 3.040 unidades no menor patamar da história, com tendência de queda no terceiro trimestre de 2020. Isso significa uma abertura de oportunidades nos diferentes padrões e segmentos de mercado em Maceió. Não significa que é possível lançar qualquer produto em qualquer terreno, por qualquer preço, mas que há oportunidade de mercado em todas as tipologias e regiões de Maceió e do entorno de Maceió. Eu convido a você que é associado a entrar em contato com o Sinduscom para ter acesso à pesquisa completa, e você que não é associado a entrar nesse site aqui, o site do Sinduscom Alagoas. Converse com a Iris, converse com o Zé Maurício, com o pessoal do Sinduscom e seja associado. Neste momento, mais do que nunca, informação é ouro. Virou lugar comum dizer que informação, dados, é o novo petróleo na era do conhecimento e da informação.
Não há como não ter acesso a esses dados. Eu mostrei aqui menos de 10% dos dados que são mensalmente pesquisados em conjunto com a equipe do Departamento de Economia do Sinduscom Alagoas. Então, se associe. Não esqueça de dar o like, né, curtir este vídeo, porque quanto mais pessoas curtirem, em mais pessoas este vídeo chegará. Né? E nesse momento é importante informação de qualidade para todo mundo. Para o incorporador desenvolver um bom projeto, para o corretor ter segurança de que é um bom momento para a compra do imóvel, para negociar melhor e naturalmente também para o comprador, para que ele possa perceber a potencialidade do mercado da Grande Maceió e que, se ele ficar esperando o futuro, eventualmente poderá faltar o produto que ele quer, na região que ele quer, pelo preço que ele pode pagar. Então é isso. Muito obrigado e não esqueça, fique por dentro do mercado com a Brain.